Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira da Semana Santa. E nesse contexto, ouvimos um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25. Diz o texto: naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariote, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Amados e amadas de Deus, o que nos assusta nesse texto é exatamente o mistério da iniquidade que agiu no interno do grupo de Jesus. Levou Judas não se deixou formar, Judas não se deixou plasmar por Jesus, e Judas agora cai nas mãos do mistério da iniquidade. Ele entrega o mestre, ele não teve amor pelo mestre, ele não teve amizade pelo mestre, ele não se tornou verdadeiramente discípulo de Jesus, e não se tornando discípulo de Jesus, entregou Jesus por 30 moedas. Entregar, vender é uma atitude indigna. O que Judas faz com Jesus é uma atitude indigna. Vendeu o mestre. Mas o evangelho continua. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com seus 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Jesus era judeu e, como judeu, come a Páscoa com os discípulos. A Páscoa relembrava todos os anos, era uma celebração familiar, uma celebração que relembrava a libertação, relembrava ao judeu que ele foi escravo no Egito e que o Senhor o libertou. E nessa celebração familiar, nessa festa familiar, era isso que o judeu relembrava. O judeu celebrava e relembrava a sua constituição como povo, mas relembrava que na origem de tudo estava o Senhor. O Senhor o tinha libertado. E Jesus então está comendo também a Páscoa com os seus discípulos, e ele diz: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus se respondeu: tu o dizes. Amados e amadas de Deus, Judas entrega Jesus. E é interessante que Jesus devolve a pergunta para Judas. Judas pergunta: mestre, serei eu? Jesus se respondeu: tu o dizes, quer dizer, a responsabilidade é dele. Judas decide livremente entregar Jesus. Judas, ao invés de se tornar discípulo de Jesus, se torna aquele que entregou Jesus. Amados e amadas de Deus, o mistério da iniquidade agiu no interno do grupo de Jesus e levou Judas. Isto deve nos fazer refletir. Isso deve nos fazer cada vez mais nos fortificarmos no nosso caminho de discipulado, na nossa opção de discipulados, na nossa opção de discipulado, na nossa opção de seguir Jesus, porque o mistério da iniquidade pode bater e bate às nossas portas, bate à porta da igreja. É preciso estar firme no Senhor, é preciso estar ancorado em Jesus, é preciso estar verdadeiramente com Jesus. Peçamos a graça nesse tempo final que nós estamos vivendo já de preparação para a celebração da morte e ressurreição de Jesus, a graça de não ficarmos na periferia, de entrarmos no mistério de Jesus, a graça de nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Jesus. E peçamos todos os dias a graça da perseverança, a graça de não fazer como Judas, ficar na periferia, mas a graça de uma perseverança bonita e profunda no nosso caminho de discipulado.
Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.